Ah, eu sou cristã, mas meu marido não é. E o que eu faço? Que eu preciso fazer para entregar o dízimo? Tudo bem, vamos explicar um pouco sobre razões e o que você pode, o que você não deve fazer? Vamos lá? Então eu vou para a primeira pergunta, que é exatamente sobre isso. Sou cristã, mas meu marido não. Posso entregar o dízimo dele? Ou seja, pessoal, aqui estamos falando de igreja e a pessoa que está indo para essa igreja, tá? Uma pessoa que é evangélica de tal igreja, tá? Essa pessoa, ela é daquela igreja, ela é cristã daquele lugar, ela é evangélica, mas o marido dela não é. Então, ela pode dar esse dinheiro, ou seja, não é dar, é entregar o dízimo, o dinheiro que ele trabalha? A resposta é não. Por que não? Porque a Bíblia diz que você precisa dar os 10% do seu trabalho. Então, se ali não está tendo um acordo, se ali está tendo uma divisão, então é o seguinte, é o trabalho, 10% do trabalho, não é? Então você precisa pegar do seu trabalho. Ou, por exemplo, se você fosse uma pessoa que trabalhasse fora, aí você iria pegar os 10% da sua parte e entregar na igreja. Agora, como é o esposo, que ele não é cristão, tá? Como ele não é cristão, então você não tem, né? Não precisa, não vai pegar o dinheiro dele para fazer isso por você, porque isso aí é uma coisa de cada um, é o trabalho de cada um, de cada membro, tá? Trabalhou, ganha um salário, é 10% do salário, tá? E ganha 10 mil reais, é os 10% desse 10 mil reais. Então é assim. Então a pessoa, ela precisa entender que se ela não trabalha fora, ela não tem como tirar esse dinheiro, seja pequeno ou seja grande, tá? Seja de um salário, seja de 5 salários, seja de 10 salários, né? Então, é por aí. Vou explicar como acontece no meu caso. No meu caso, meu esposo é cristão. É diferente, tá? No meu caso aqui, eu não trabalho fora, mas meu esposo, ele também é evangélico. Ele pertencemos à mesma igreja. Então, o que acontece? Eu não trabalho, é ele que trabalha. Então, o dinheiro do dízimo dele vai para a igreja, assim como toda da família, né? Como os meus filhos também, as minhas filhas, por exemplo, a Débora. Débora, ela é de menor, né? Ela é batizada, ela é membro, mas ela não trabalha fora, não tem como ela entregar o dízimo, entendeu? Então, no caso, é quem é membro, porém quem trabalha, tá bom? O dízimo é da pessoa, daquele que trabalha, que você está gerando alguma, fazendo alguma coisa aí fora de casa, trabalhando. Ou se você trabalha em casa, né? Você está ganhando. A partir do momento que a pessoa ganhar, né, o dinheiro, ganhar dinheiro trabalhando, fazendo alguma coisa, seja dentro de casa ou seja fora de casa, é disso daí. Se você pega aí, por exemplo, de casa, né, você está trabalhando aí fazendo crochês, e daí você vende, né, daquela venda lá, você vai adquirir aí, se você conseguiu ganhar aí nos seus crochês 1.000 reais, você vai pegar desses 1.000 reais 10% dele, tá? Por exemplo, assim, se você ganha, se você vendeu, deu 1.000 reais, os 10% dele vai ser o quê? 10% de 1.000 reais é 100 reais. E assim por diante, tá? Se for 2.000 reais, vai ser 200. Se for 5.000 reais, vai ser 500. Ou seja, então, e assim vai, entende? Então, é 10%. Essa é a quantidade do dízimo que deve ser entregue. Então, entenderam aí? Se a esposa, ela trabalha fazendo alguma renda, seja em casa ou seja fora de casa, ou com carteira assinada ou sem carteira assinada, trabalhando, tendo a renda aí, então é disso, entendeu? Que estamos falando. Seja de 100 reais. De 100 reais você vai tirar os 10% de 100 reais, que vai ser os 10 reais, né? Então,
e assim vai, tá? Agora, nesse caso que estamos falando aí, em que o marido não é cristão, então você não é necessário entregar essa esse 10%, porque é uma coisa que você sabe, Deus está vendo, seu esposo não é cristão, né? Então, e você não trabalha fora, então você não tem essa obrigação, você não tem essa obrigação, tá? Agora, quanto e a respeito à oferta, já é do coração, tá? A oferta, ela pode ser a quantidade que a pessoa queira dar, ou muito ou pouco, tá? Oferta já é diferente, tá? Oferta não tem nada a ver com dízimos, sendo que é entregue para a igreja, mesma coisa que vai ajudar na obra da igreja, tá? Mas assim, a oferta, ela não é como o dízimo. O dízimo é assim, é a obrigação dos membros, tá? Dos membros, mas a obrigação imposto quando você trabalha, tá? Quando você precisa, quando você trabalha fora ou dentro de casa que você tem renda, desde que você tenha alguma renda, tá bom? Então este é o papel do cristão para ajudar na obra de Deus, tá? Como diz lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por quê? Porque precisamos contribuir, porque precisamos ajudar aí com dízimos e ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Tem muitas coisas que precisam ser pagas, né? Tem que estar aí ajudando aí nas contas de energia, de água, da limpeza, entende? E muitas outras coisas que aparecem, né? Precisa arrumar a parede, precisa estar aí fazendo uma reforma, tudo precisa sair do quê, né? Da onde que vem? Precisa ter, né? Então, aí, para que haja mantimento na minha casa, diz a Bíblia, né? É interessante, é importante, é preciso, para que haja mantimento na casa do Senhor. A outra pergunta é: sou cristã, mas meu marido não. Preciso me divorciar dele para continuar indo para a minha igreja? Bom, pessoal, não há necessidade disso. A Bíblia diz assim que aquele que casou com o descrente não precisa divorciar dele, né? Se ele consente em coabitar com ela, então que fique junto. E da mesma forma, se ela consente em ficar com o marido que é descrente, da mesma forma, tá? Ou vice-versa, se o marido é cristão e a mulher dele não é, né? Por exemplo, os dois não eram cristãos, tá? Quando se casaram. Os dois eram do mundo, por exemplo. E resolveram um deles se, né, se entregar para Cristo, se entregar para a igreja, né? Dizer assim, agora eu vou ser cristão, agora eu vou ser evangélico. E aí acaba indo para a igreja, né? Não é necessário, não tem precisão de se separar dessa pessoa, né? Se ele consente em coabitar com ela, se ela consente em coabitar com ele, os dois podem viver juntos, né? É claro que sem aquela implicância de um ficar resmungando com o outro, fazendo aquela intriga, aquela briga, porque a Bíblia também diz sobre o cônjuge, quando casa com alguém que não segue a mesma, ou seja, quando sai ali, quando não há o mesmo pensamento, quando não há a mesma ideia, geralmente a tendência é da briga, é da confusão, não é? Mas tem pessoas que relevam, tem pessoas que dá muito bem sim de conseguir, né? Conseguir levar o casamento a sério e a religião também, né? Quando não é essa pessoa que implica demais. Agora, existem situações que às vezes acabam se separando, porque um não consegue relevar o que o outro está fazendo. Aí, às vezes, acontece caso de separação, mas não é por causa de religião, é por causa da dureza do coração da pessoa, né? Que às vezes o outro não quer aceitar e pronto, aí vai fazer o quê, né? Aí é complicado. Mas assim, em caso de julgo desigual, é complicado, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Não ajunteis aí com o jugo desigual. Porque o jugo desigual, a tendência é dar problemas.
ou você precisa relevar muita coisa, ou você precisa ir do lado do outro para dar certo, ou então vai ter que cada um tentar viver aí mais boca fechada possível, né? Para não ficar brigando, intrigando com certa pessoa, para não ficar falando, e é assim, assim, aquele comichão que vai dar briga. Então, acontece isso, né? Então, para não dar isso, vai ter que evitar muita coisa. Então, quando é nessa situação aí, né? Quando os dois estão casados, então não é necessário não se separar, tá? Se a pessoa consente em habitar com o outro, tá? E se consente é porque tá dando certo, né? Agora, quando não dá certo, quando tem muitos problemas, aí é complicado, tá? Aí já não digo nada, porque quando dá muita confusão, quando dá muita intriga, aí é difícil, né? A outra pergunta é: sou cristão ou cristã, mas meu esposo ou a esposa não é. No caso de traição, se ele me traiu ou ela me traiu, eu devo me separar ou preciso ficar aí fazendo restauração, como muitas pessoas aconselham fazer? Hum? Vamos para esse caso. Vamos falar sobre restauração. Restauração do casamento, quando você vê que dá certo. Em outros casos, não digo caso, aqui eu vou falar, não vou falar no caso de restauração quando já houve traição. Porque quando houve traição, já deixou tudo, já deixou para lá, já desconfiou, já fez o que não era, exatamente o que não era para ter feito, né? As outras coisas você ainda consegue relevar. Quando a pessoa tem algum vício, quando a pessoa é brigão, quando a pessoa é beberrão, você vai tentando ajudar, né, o outro a, a sair disso, não é assim? Então, nesses casos, eu acho que sim, deve-se restaurar, né? Quando você pode estar aí ajudando o cônjuge a melhorar nessa situação aí do vício, tá? De alguma outra coisa que não leve no sentido de traição, tá? Porque quando houve traição, eu digo que não adianta mais, tá? Já no caso da infidelidade, é um caso muito sério, tá? Porque quando a pessoa casa, né, as duas já vivem juntos e, como diz, é para ter aquele pacto, o pacto da aliança, né? O pacto da aliança, ou mesmo que você não tenha aquela aliança de ouro no dedo, mas se casaram, é para ser assim, né? É para manter aquele pacto, né? De você ter confiança um no outro, para que nenhum vai sair traindo. Não deve ter isso, porque como é que você vai confiar na pessoa que você mais deveria confiar, e a pessoa foi lá e já estava com outra pessoa, ou seja, né? Qualquer coisinha a pessoa já se sai e já vai na barra da saia de outra mulher, ou a mulher vai na barra da calça do outro homem. E aí, que confiança é essa que diz que marido e mulher precisa ter? E aconteceu isso? Então, no caso, a restauração aqui, né, é para outras coisas, tá bom? Como eu já falei, tá? Se tem problemas aí de vício, se tem outros tipos de problema, tá bom, pessoal? Então, vocês podem sim se ajudar, fazer aí terapia, ajudar o marido a fazer a terapia, ajudar a mulher a fazer terapia. E agora, se houve traição, para que vai continuar num casamento que já foi despedaçado, que acabou, né? Acabou a partir do momento que fez a traição, né? Então acho que nesse caso aí não convém. Para mim não, né? Não, eu não entendo isso como bom. Eu sei, tá, pessoal? Eu sei que tem várias igrejas aí que não está vivendo no pé da pessoa, não está vivendo na casa da pessoa, não sabe o que a pessoa está passando e fica lá falando: ai, irmã, você precisa restaurar seu casamento. Não, não pode se separar, tem que viver junto toda a vida, né? Não, não deve se separar. Mas a pessoa não está na pele do que está sendo traída, né? Daquela que está sendo traída, ou daquele que está sendo traído. Aquele irmão que diz que é irmão,
como é que ela vai querer, né, que o casamento da pessoa dê certo, sendo que já deu errado, né? Se já traiu, né? Então, quem é que não está na pele, às vezes vai falar, né? Lá, ou o irmão, ou a irmã, ou alguém da igreja lá, o líder. Então, não vai querer que separa, né? Nesse caso. Ah, porque a Bíblia não quer que separe, não sei o quê. Mas, gente, a Bíblia também já fala e já diz que no caso de prostituição, né? Pode se separar sim, né? Não tem esse negócio de você estar relevando essa parte, porque essa parte é realmente o fim da picada, né, meus? Vocês entendem, né, que eu quero falar. O casamento é assim, né? Você confia, você entrega, você se entrega de corpo, entrega de tudo, né? Você confia na pessoa, você fala, você tem o seu livre acesso em poder conversar, dialogar, falar seus medos, falar suas ânsias, falar seus temores, falar suas conquistas, falar tudo. Aí a outra pessoa que vai trair, pega lá e já vai com outra pessoa conviver com os mesmos que você estava convivendo aqui, e essa pessoa vai lá e te trai, né? Levando para outra pessoa, para terceiros, né? Coisas às vezes da sua casa, coisas que você tem aqui, que você conviveu aqui, vai lá e fuxica, né? Vai lá e conversa, vai lá e fala, começa a levar coisas da vida para o outro, né? Eu estava vendo esses tempos atrás, esses dias para trás, o vídeo da mulher que ela falava, né? Que tudo que ela tinha lá no casamento dela com essa pessoa que traiu, aí depois ele ia fazer com a amante a mesma coisa, né? A mulher, ela tinha um sonho grande de ficar grávida. Aí ele não queria de jeito nenhum, mas depois ele lá com a amante, ele foi lá e ficou grávida, né? A amante dele ficou grávida. Essa mesma mulher, a amante, ele conseguiu levar ela em todos os lugares em que ela, a mulher, tinha convivido com o marido lá, né? Ia no passeio, tirava foto lá e daí depois que passou esse tempo, ele ia com a amante e levava lá, e tirava foto no mesmo lugar em que a mulher estava, ou seja, parece que estava querendo viver tudo aquilo de novo com a outra, né? Mas eles lembravam em cada ponto, né? Ah, nós fomos aqui, nós fomos ali, e parece que, assim, e a outra queria, parece que a vida dela, né? Tipo assim, tudo que ela fazia ali, onde ela ia, que ela tirava uma foto e sabia e postava. Aí a outra, a amante, queria no mesmo lugar, queria andar do mesmo jeito, sabe? Então, é alguma coisa assim que o casamento não é para ser assim. O casamento é para ser os dois juntos. Mas é muito triste, é muito ruim quando alguém daqui sai, vai desperdiçar tudo o que viveu aqui e vai começar a abrir a lábia, contar seus sonhos, tudo que você tinha com a sua família, né? Com a sua esposa, com seu marido, contar aqui, você vai lá desabafar com a outra ou com outro que não tem nada a ver, né? Porque a família é para ser consagrada e abençoada, né? Então não pode. Por isso, pessoal, a partir do momento de traição, não consigo mais dizer, achar que há restauração para esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a pessoa vai viver tentando a vida toda e no final ainda vai levar aquele chute, porque a pessoa não para. Dificilmente uma pessoa para, porque a tendência dela é a escravidão, né? É aquele vício, a mesma coisa dos outros, né? A pessoa precisa mudar muito. Precisa mudar muito, ter muita força de vontade para sair da traição, porque senão vai continuar sendo infiel a vida toda, vai continuar sendo infiel a vida toda e não vai parar. É o que acontece com muitas mulheres que a gente vê, que muitas vezes a mulher, ela fica esperando, ela vai lá, joelho no chão, dizendo que está orando para restaurar. Muitas, né, dá este questionamento: ah, eu mudei orando. Tá, eu digo assim, pode, a pessoa pode mudar, talvez pode, até pode.
E muitas vezes acontece que a mulher ora, depois ele consegue voltar, mas daqui a pouco a bomba cai de novo. Não estou falando isso porque eu não quero, porque eu quero ver a separação, não, não. Eu quero ver a família unida. A família precisa estar unida, mas é os dois juntos aqui. Não precisa, não pode ter terceiro, tá? A partir do momento que a pessoa se enfraqueceu e já foi atrás de outra porque não estava bem. Se não estava bem, já queria fazer bem, já queria tentar fazer bem ali, né? Fazer outro casamento ali sem arrumar aqui. Então, o que acontece, né? As pessoas muitas vezes saem da sua casa e vai arrumar outro problema porque não resolveu nem este. Então, eu sei que existem muitas pessoas, né, dizendo que não, você precisa fazer terapia. Às vezes, é quem não traiu que quer fazer terapia. Às vezes, quem não fez o errado é que quer fazer terapia, quer puxar o outro, quer orar, sendo que é o outro que fez. Onde está a cabeça da pessoa que a pessoa acha que não, talvez eu errei em tal coisa, por isso que ele foi lá. Gente, esqueça, pessoal, não é assim. Se a pessoa teve o caráter de te trair, é porque você acha o quê? Acha o quê, gente? A pessoa está traindo. Então, não caia nessa de você ficar fingindo, achando que você foi a culpada, que você foi um erro, que você fez isso e aquilo, e agora vai dar certo, porque eu vou fazer tudo, ele vai ter aqui na minha mão. Ou ela vai ter aqui na minha mão. Não dá certo, não caia nessa lábia, tá? Porque geralmente a tendência da pessoa é fingir que mudou só um pouquinho. Às vezes vai passar até anos santinho novamente. Mas depois começa de novo. Daqui lá para frente você vai saber novamente que ele te traiu novamente. Ou ela te traiu novamente. Então não caia nessa de achar que, restaurei meu casamento, vou restaurar, né? Agora, como eu falei, né? Eu aprovo e acho que o correto é isso mesmo, né? Você precisa restaurar, sim, a restauração do casamento neste sentido. E de vocês dois, né? Os dois fazer aí a terapia junto. Quando a pessoa está com problemas, seja lá que outros problemas for, fora a infidelidade, tá, pessoal? Fora a infidelidade. Como você ainda tentar resolver, tá? Ele é beberrão, né? Você vai tentar. Se não tentar, né, é complicado viver com alguém que fica bebendo, brigando, batendo nos outros sem motivo, né? É complicado, né? Aí, então tem certos momentos que não deve ficar junto mesmo, não dá certo. Se a pessoa só vive batendo no outro, se a pessoa só fica vivendo, judiando do outro, não tem como, né? Então, às vezes é melhor antes sozinha do que mal acompanhada, né? Então, pessoal, é isso que eu queria falar aí sobre essas três partes aí, tá? Não vou mais aprofundar muito para não ficar muito grande. Então, é sobre isso aí, pessoal, sobre o dízimo, tá bom? Sobre o jugo desigual e aí sobre a infidelidade, tá? Espero que vocês consigam entender um pouco aí, absorver algo de bom para você aí e você entenda também, né? E se valorize, né? Cada pessoa deve se valorizar. Nós precisamos saber, entender o papel de ser cristão, tá? O papel de ser cristão é você estar indo segundo a vontade de Deus, tá? Deus quer que amemos o nosso corpo. Então, tudo que vem para nos prejudicar, eu estou me amando, né? Eu preciso me valorizar, eu preciso amar o meu corpo. Então, o casamento é amar, é se amar primeiramente, né? Em primeiro lugar, a gente se amar e cuidar de nós para poder estar cuidando do lar. Então, tudo que vem que te prejudique, né, que faz mal, tá certo aí? Já dá para ver que tá errado, né? Então, é preciso ter aí um pontinho do guarda-chuva, né? O que estou fazendo? Tá certo isso? Vou continuar fazendo assim? Eu vou fazer isso para eu melhorar tudo. Nós precisamos ter preciso disso, eu preciso disso mesmo, tá certo assim, né? Então é preciso a gente melhorar em muitos aspectos na restauração do casamento, tá? Mas quando vê que não dá, ficar tentando vai ser muito pior às vezes lá na frente, tá? Porque muitos casais por aí que você está vendo, né?
é morte, é briga, é confusão. Até os filhos que não tem nada a ver, que pagam o pato, né? E o que tem de bom na separação? O que tem de bom na separação? Não tem nada de bom. Tudo ruim. Porque os filhos já ficam lá, não sabem nem que vai para. Gente, é um estrago na vida dos filhos. Separação não é bom, né? Mas, quando não tem mais jeito, se a pessoa está vivendo num casamento em que não está tendo jeito, vai fazer o quê se o outro não quer mudar, né? Às vezes é como eu falei, você vai lá, fica puxando, não, eu quero essa pessoa de volta. Se ele já te traiu, se ele já te traiu, vai compensar ficar com a pessoa que fez errado já, nessa maneira, já te traiu, já não teve aquele tanto assim que dizia que amava tanto, mas foi lá e se derrubou aos pés das outras pessoas, caiu aos pés de outras pessoas por esse amor. Que amor é esse, né? Então, o amor que é amor, ele vai fazer o quê? Como diz a Bíblia, né? O amor, ele é sofredor. Então, aquele que ama por amor a você, exatamente por isso, ele não ia te trair, né? Por amor a você, ele não ia te trair, né? Então, ele ia sofrer por amor. Quando o outro lá está tentando puxar, ele ia dar um basta e dizer, não, aqui não, porque eu sou casada, eu pertenço a alguém, tá? Então, é isso que a pessoa tinha que ter em mente antes de estragar o casamento. Antes de ir para a infidelidade, tá pensando? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho aí da minha humilde opinião, ok? Um abraço para vocês e tchau!